Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, um episódio do Entre Nós, aquele quadro descontraído, mais leve, com outros temas. E o Entre Nós de hoje é um Entre Nós que faz um pouquinho de tempo que a gente não faz, é um entre eu e o Zé. Zé, dá um oizinho. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para trocar uma ideia maluca que saiu da minha cabeça. O Zé me apresentou essa proposta e a gente vai estar conversando sobre isso. Tem até uma brincadeira de ser um clickbait, Isso, é isso que clickbait. fala? É assim que fala? É, Isso. eu já fazer esse disclaimer. E... Mas é isso. O tema de hoje é árvores não existem. E é uma pira do Zé. E a gente vai estar entendendo qual que é a ideia que ele passa com essa chamada, né? Como é que é algo tão palpável. O Zé vem da cabeça dele e fala que árvores não existem, né? Vamos entender então a linha de pensamento e qual que é a proposta para isso. Bom, vamos lá. E aí, primeiro de tudo, né, reforçando isso, que é um clickbait, que a gente tem que entender primeiro o que são árvores. E aí, não é só da minha cabeça, eu estou trazendo cientificamente para a gente tentar entender o que a gente chama de árvores, certo? E aí eu vou precisar, claro, da ajuda da minha querida amiga Claire, para a gente tentar chegar num consenso aqui, para vocês entenderem também o que a gente está falando. Podemos começar? Só antes da gente começar, então, lembrar os ouvintes da nossa campanha no Apoia-se, com uma contribuição coletiva, né, para a gente estar sustentando e fomentando esse espaço do podcast, tá trazendo convidados, adquirindo equipamentos. Então é uma forma de apoiar essa produção de conteúdo agroecológico. Então a nossa campanha no Apoia-se, com quantias a partir de R$5, a contribuição acima de R$15, a gente tem diversos benefícios, como o episódio exclusivo para assinantes, o grupo Comunidade Muda Floresta no WhatsApp, que nesse exato momento está rolando conversa sobre o episódio exclusivo para assinantes, sobre a Hora Pronobis. E o pessoal está lá conversando, a gente está lá conversando também, cada um compartilhando sua vivência, sua experiência, suas curiosidades, seus ensinamentos. Tem também um acervo agroecológico com mais de 200 materiais separados por pastas, né? Por exemplo, criação animal, abelha sem ferrão, solos, manejo. Então tem muito conteúdo bom que a gente se organiza, a gente trabalha para estar contribuindo, de certa forma, com essa contribuição coletiva de vocês, né? E aí tem o Pix também. Quem quiser estar contribuindo com valores esporádicos, aleatórios, qualquer valor já ajuda a gente. Então, contato @mudafloresta.com. E é isso, agora podemos seguir para ver onde que essa ideia que o Zé trouxe vai desembocar. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né, como eu já disse, a gente tem que entender que agora a gente vai falar de botânica. Né, que quando a gente fala de árvores dentro do consenso, né, comum, não é necessariamente a mesma coisa que dentro da botânica. E que é por isso, por exemplo, que a gente precisa de nomes científicos. Os nomes científicos, eles são diferentes dos nomes populares, é para isso, para a gente saber que a gente está falando da mesma coisa, certo? Então, por isso que árvores não existem, mas não existem como a gente imagina no popular. Certo? Então, árvores existem, calma, mas a gente vai tentar entender o que são umas árvores. E aí eu vou pedir para você, Claire, vou falar 4 plantas, e eu quero saber para você se são árvores ou não. Que é a bananeira, a jabuticaba, o coqueiro e a laranjeira. Aí, Zé, nossa, me pegar nessa parte de botânica é complicado. Não, é pra isso mesmo, pode Mas eu chutar. diria que daí a bananeira, pensando em características, né? Já que você puxou pra botânica. É isso mesmo, a ideia é essa. Pensando em características que compõem o que a gente chama de árvore. Dessa lista eu tiraria a bananeira, assim, né? Sim.
Mas... Ótimo. Não, já estamos chegando exatamente onde eu queria. É isso aí. Então, mas aí, como que a gente vai definir uma árvore? Você tem uma ideia? Você tem uma definição, assim, na sua cabeça? Pode falar, sem termo botânico nenhum, do que vier na sua cabeça. Questão de estrutura dela, Uhum. composição da Uhum. estrutura. Acredito que as características de caule sejam bem Uhum. importantes. Tanto o que compõe, né? Tipo o pecíolo da folha, a folha, as características desse caule mais Uhum. lenhoso, o que é um caule mesmo, porque a gente sabe ali que a bananeira, por exemplo, por isso que é uma das que eu Uhum. tirei, né? Porque a gente sabe que ela tem um pseudo caule, Uhum. né? Aquilo lá que a gente visualmente pode olhar e dizer, ah, esse aqui é o caule da bananeira, é um pseudo caule. Então eu acho que o caule tem bastante influência, assim, Sim. nessa composição de características. E aí eu acho também que altura, extrato, isso influencia, só que daí nisso também pode entrar o manejo, né? Exatamente. Eu queria chegar lá também. Boa, exatamente. É por isso que é bom conversar com gente inteligente. Exatamente. No geral, o que a gente fala, né, que seria um tronco único, normalmente, né, ele não é todo espaçado, ele não é achatado, igual um tipo de cactus ou alguma coisa assim, né, e ele seria lenhoso, foi uma característica que você falou, então ele tem o que a gente chamaria de madeira mesmo, que a gente usa, né, para fazer os móveis e tudo mais, é essa madeira consistente e normalmente grande. Mas aí você também já veio com uma ideia muito boa e sim, o manejo vai entrar como uma importância aqui. Então, a gente já viu que essas definições já começam a ficar um pouquinho complicadas, né, pra gente chegar lá. Mas beleza. Uhum. E aí, definindo dentro da botânica, o que a gente define como uma madeira mesmo, madeira, uma mamadeira não, né? Madeira de verdade, né? Que é lignificada, que ela gera uma estrutura mais forte, né? No final das contas, é um crescimento que tem no caule, como você estava falando, que é um crescimento que eles chamam, que a gente chama na botânica de crescimento secundário. Então é um crescimento que é feito só na vida mais avançada daquela planta, certo? Então são plantas que vivem uma vida muito curta, normalmente não tem caule. Ou não tem caule, desculpa, não tem madeira, né? A gente não chamaria de Uhum. árvore, por exemplo. Então até a vida dela pode influenciar nessa questão, certo? E daí isso me levou também a pensar nessa questão de idade, madeira, aquela questão dos anéis que vai Exatamente, formando, né? exatamente. Aqueles anéis é esse crescimento secundário, exatamente isso. Esse crescimento secundário pode ser influenciado pela temperatura, né, estiagem, e aí a gente vê aquelas linhas de crescimento exatamente por conta disso. Aqui madeiras, por exemplo, brasileiras já tem menos essas linhas do que madeiras que crescem em zonas mais temperadas, né? É porque ela sofrer com seca que determina melhor aquelas linhas. Então, lugares que têm períodos de seca Legal. mais marcados, né? As árvores tendem a ter mais as Uhum. linhas. Não que não tenham, né? Mas é mais difícil. Eu lembro que eu morei um tempo nos Sim. Estados Unidos e eu cheguei a contar uma árvore lá com 117 anos que eles cortaram lá no fundo da casa que eu morava. É. Nossa. Mas, enfim, isso é o crescimento secundário, certo? E aí, pra gente chegar, né, mais ou menos onde eu quero, a gente tem que falar dos nomes já das plantas, né, que a gente dá nomes científicos para elas. E aí a gente só vê esse crescimento nas plantas que a gente chama de gimnospermas e angiospermas, que são quem? São as gimnospermas, são as que são os pinheiros, né, as plantas mais rústicas, mais conhecidas por áreas mais frias e coisas do tipo. E as angiospermas, né, elas são as que têm flores. Todas as que têm flores são conhecidas como angiospermas, certo? E aí, Uhum. nas gimnospermas, a maior parte a gente chamaria de árvore. Elas têm aquele tronco grande, então a sequoia, se eu não me engano, é uma gimnosperma. Agora eu tô na dúvida. Agora eu fiquei na dúvida. E... Acho que não é não. Mas eu sei que
os pinheiros, todas essas araucárias, Araucária, né? essas árvores que têm normalmente as folhas mais finas, coisas assim, mais diferenciadas, elas são pinheiros, que dão as pinhas também, né? O pinhão vem disso. Elas todas a gente chamaria de árvore, né? E dentro das angiospermas, as que têm flor, aí que fica mais complicado para a gente definir. Dentro delas... Até porque entra uma ampla variedade de Exatamente, plantas, né, nessas As categorias. angiospermas são as plantas que têm a maior variedade de plantas hoje no planeta, são as angiospermas. Exatamente, também tem isso. E aí, dentro dessas angiospermas, teve uma turma que perdeu esse crescimento secundário. E elas são chamadas de monocotiledôneas. São as plantas, normalmente, lírios, grama, arroz, trigo e a palmeira. A palmeira, que eu usei lá em cima, né? O coqueiro, por exemplo, de exemplo, te perguntando, dentro desse meu não, né? Dentro da botânica, ela não faz esse crescimento secundário. Então, ela não poderia ser chamada de árvore. Um coqueiro, dentro disso, ele não é uma árvore dentro da botânica, certo? Então, pra gente, é árvore. E é por isso que árvores não existem, pelo menos não como a gente entende. Então, certo. Então, dentro dessas tais monocotiledôneas, elas... algumas parecem ainda árvore, mas a gente não pode chamar assim. E nas outras, que são as chamadas dicotiledôneas, nelas elas já fazem o crescimento secundário. Algumas não, mas aí é sempre porque biologia sempre tem exceção, né? Então não tem jeito. Mas a maior parte é onde estão essas que a gente chamaria de árvore. Certo? Então já é uma coisa bem mais estrita assim. E mesmo assim, dentro delas, algumas perderam essa habilidade também. E aí eu tô pensando quanto isso também influencia no manejo, né? Porque inicialmente pode até pensar, por que desse episódio, né? Mas daí, nossa, me abriu a percepção, assim, de que às vezes tipo, a gente considera essa classificação botânica meio chata e tal. Com ela, a gente não desrespeita os conhecimentos ancestrais e tradicionais, mas também acabei de ver a importância, assim, né? Porque quando a gente vai pensar no manejo de uma agrofloresta, essas características influenciam na poda. Sim. E, por exemplo, a poda de um coqueiro não vai levar a mesma poda. Se fosse pensar em árvore, né? Mas uma maçã não vai levar a mesma poda da laranja, né? Então, é muito importante essa compreensão que você está trazendo, se a gente for pensar aplicado na agroecologia e na agrofloresta, para a gente, né, ter mais uma autonomia também de identificar essas características pro manejo adiante, né? Exatamente. Conhecer a origem da planta, né? E aí, quando a gente fala também de genética, né, a gente tenta colocar tudo junto, igual a gente às vezes fala, às vezes não, né? Quando a gente chama de primata, então a gente consegue colocar, né, todos os macacos, todos os parentes, macacos e etc. num grupo. Se a gente tentar fazer isso com árvores, também não dá muito certo. Então, existem árvores que são parentes, por exemplo, a castanheira e o pinheiro. Elas são parentes longe uma da outra, mas as duas têm essa característica de árvore, né? Mas a castanheira, ela é uma parente muito mais próxima, por exemplo, da orquídea do que dos pinheiros. Então, se você colocar em genética, a orquídea teria que virar uma árvore junto, e não é. Então, geneticamente, é difícil explicar isso só por áudio, é bom ter um quadro, minha mão tá aqui doida para rabiscar, mas é mais ou menos isso, né? Se a gente tenta colocar tudo no mesmo grupo, acaba caindo plantas parentes que a gente de forma alguma identificaria como árvores, né? Uma macieira, uma planta que a planta que gera a maçã. Ela está muito mais próxima do repolho, geneticamente, do que da castanheira, que foi o que eu dei exemplo lá no começo, né? Então,
por mais que elas sejam árvores, parentescamente, o repolho está mais próximo da maçã. Então, isso não quer dizer que o repolho é uma árvore. Né? Então, Sim. geneticamente também fica complicado. E aí, o que seria uma árvore, então? Árvore não é um grupo. Árvore é um jeito de crescer. É uma forma de crescimento que algumas plantas conseguem fazer, né? Então, assim, não necessariamente é um grupo determinado. É a gente definir como uma forma de crescimento que algumas plantas desenvolvem ou perderam também essa capacidade, né? Dependendo da planta. É principalmente entender o comportamento, Isso. né? Daquela espécie, né? Se chamar forma de crescimento de comportamento de planta, e eu que sempre gostei muito de comportamento de bicho, até me arrepia falar isso, mas não deixa de ser, né? Sim, sim. Não deixa de ser um comportamento dela. É o comportamento que eu digo no sentido de como ela vai reagir à poda, Sim. como ela vai reagir ao extrato, como ela vai reagir à adubação, aos consórcios, né? Ou até o clima da sua área, né? Se você tem um lugar com mais frio, com mais vento, então um tronco... tem tronco que não gosta de receber sol direto, tem tronco que não tem problema com isso. Que precisa. Né? O limoeiro é se ele não pegar sol no tronco, ele funga, assim, pega um pouco mais de inverno, ele vai fungar no caule. Então, entender como que a planta é, né, de origem, não precisa todo esse aprofundamento, a gente está aqui para explicar isso mesmo, né? Mas a gente também é importante, quando a gente fala, né, do extrato e da sucessão ecológica, onde aquela planta vai se encaixar ali, toda essa relação dela, se ela é árvore ou não é, também vai determinar o tempo de crescimento e tudo mais, né? Igual eu falei lá no começo, que as plantas que crescem muito rápido, nenhuma tem tronco, né? Nenhuma é uma árvore, porque para se tornar árvore, o tronco e tal, precisa de muito tempo. Então, de todo jeito, entender todo esse ciclo das plantas é muito importante para a agrofloresta no geral, né? E tem aquela velha máxima, né? Do que o que a gente não entende, a gente destrói. Então, é bom a gente saber que a gente está rodeado de verde e conhecer um pouquinho, né? Do que a gente está vendo e falando. Sim, e dessa questão botânica, né? Tipo, você fala com uma certa facilidade porque você, né, é a área da biologia e tal. Mas, às vezes, a gente se distancia muito dessa questão botânica. Por exemplo... correr uma chave de identificação. Nossa, que isso. Botânica, aquilo ali é o caos na Terra. Mas então, quando a gente também fala isso, a gente não fala nessa perspectiva, né? Mas o Google tá aí, então às vezes é pegar o nome da planta e jogar, tipo, tal planta, características botânicas. Num site de botânica ali, de registro de botânica, com certeza vai aparecer se ela é um arbusto, as características dela. E aí você tem autonomia para trabalhar com ela no sistema, né? Mas é isso, uma busca rapidinha, assim, para entender o funcionamento dela, entender as características, o que ela é, o que ela não é, para estar trabalhando com ela. E isso é outro episódio, né, que eu tô querendo muito fazer, até aqui pro Entre Nós, talvez, que é sobre a invisibilidade botânica, né? De como que as pessoas conseguem passear num parque e não prestar atenção em nada verde, né? Nem lembrar que o parque é verde. Ou enxerga aquilo como tudo só verde, né? Também. Tipo, aquela área verde é uma área verde, mas, tipo, a complexidade daquilo, né? Que nem... Aqui tem um morro de um lado... E aí tem a praia do outro, né? E aí entre esse espaço tem uma mata que eles chamam de mata tabuleiro. Que daí deu até origem a um bairro aqui, o bairro Tabuleiro. Que é uma mata
meio que de transição, assim, entre o morro e a restinga. E aí tem poucas áreas de preservação, assim, dentro do bairro, onde é preservado, assim, tipo, umas quadras de preservação dessa mata, né, intocada ali. E é pequeno, né, se for pensar uma quadra ali. Mas toda vez que eu passo na frente, assim, a complexidade de plantas que existem naquele sistema reduzido, né, que está num espaço pequeno, são várias camadas de plantas, espécies e então é uma dimensão Mata Atlântica aí, né? Muito grande, Mata né? Atlântica. Então, Mata Sim. Atlântica se eu não me engano, é a floresta mais biodiversa do mundo por, né, questão de tamanho, por proporção, na verdade, né? É o mais correto a falar. É a maior de todas. É a Mata Atlântica, se eu não me engano. Ela supera a Amazônia em proporção, né? Em proporção, Sim. E é isso, essa invisibilidade, assim, às vezes bate o olho e, tipo, olha, isso aí não tem importância, ou é tudo verde, ou como se a floresta fosse uma coisa só e não fossem várias camadas atuando, né, e trabalhando, e evoluindo, e complexando. É isso que leva a falar, não, pode derrubar, a gente vai plantar ali do outro lado ali, que é a mesma coisa. E não é, né? Não adianta. Não é. Nunca será. Nunca será. Mas isso eu acho que é assunto para outro episódio. Acho que a gente já tá aqui há um bom tempinho. Acho que é isso que a gente queria falar. Não sei se você tem alguma dúvida ainda. Não, acho que não ficou dúvida, assim. Eu gostei muito do papo. Porque ao mesmo tempo que desconstrói o significado, reconstrói outro, boa, né? Sim. Com um embasamento botânico. E a botânica é muito importante, assim, dentro das temáticas da agroecologia, do manejo agroecológico. Não que você tem que ser um expert, não, com assim. certeza não. Mas a gente, mesmo que não saiba, a gente trabalha diretamente com botânica nessas... Quando a gente faz um consórcio de raízes, por exemplo, mais profunda e uma raiz mais rasteira, que não se aprofunda tanto, a gente está trabalhando botânica ali. A gente está trabalhando as raízes, o tipo de nutriente que cada raiz absorve. Então a gente, todo o tempo, em manejo agroecológico, em agrofloresta, a gente está manejando e trabalhando com a botânica. Com certeza. Mas vamos, isso aí é um episódio prometido, inclusive para minha querida amiga Ju. Beijo, se ela estiver ouvindo, que é ela que pediu. Vamos fazer sim sobre essa invisibilidade botânica, que eu acho que é muito importante. Certo? Fechou? Sim. Temos mais um episódio? Certo, acho que é isso. Temos. Talvez o pessoal reclame que vai ficar muito curto. O pessoal gosta de 50 minutos mais, tô sabendo. Mas a ideia era essa, uma conversa rapidinho, passando bastante informação. Fazia tempo que a gente não fazia. Acho que em breve vai ter um entre nós, tipo de conclusão, que a gente... Em breve, não tão breve, né? Daqui a um mês e pouco. Que a gente faz ao fechar a temporada, né? A gente tá fechando ali uma temporada do Muda Floresta. A gente faz um entre nós de conclusões, dúvidas. Então, aproveito para pedir, quem tiver dúvidas sobre os episódios, sobre manejo, sobre questões agroecológicas, qualquer coisa do nosso tema, manda pra gente, manda no e-mail, manda no Instagram, Spotify, manda no site, YouTube. comenta no YouTube, no Spotify. A gente tá sempre de olho, assim, a gente às vezes não é muito dedicado em estar respondendo tudo, porque já é tanta coisa pra gente fazer. Mas a gente sempre tá de olho, a gente vê tudo. Então mandem dúvidas, sugestões de temas, que em breve vem aí conclusões e dúvidas do podcast Muda Floresta. Então é isso, pessoal. Eu tô passando aqui rapidinho só para gravar aqui os recados finais, né? Esse episódio a gente já tinha gravado ele antes, então a gente tinha feito um final diferente. Mas só para lembrar vocês, se vocês tiverem interesse, claro, nós temos nosso Apoia-se e nosso Pix também. Qualquer centavinho que cair ajuda demais a gente, esse podcast que é independente, certo?
Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio maluco, mais um da minha cabeça. Se tiverem ideias ou, né, opiniões, não esqueçam de deixar os comentários nas redes sociais também, no YouTube e no Spotify. A gente sempre está lendo, a gente sempre está comentando. Muito obrigado, então, e até a próxima.